Imagine a cena onde o maior império da história está desabando em chamas do lado de fora da janela, e o horizonte se transforma numa linha vermelha de fogo e destruição. Mas dentro de uma sala de mármore perfeitamente isolada, o silêncio é quebrado apenas pelo som suave de cordas sendo afinadas. Um homem observa o fim do mundo da sacada com um sorriso leve no rosto e ele não está preocupado com as vidas que se perdem, mas sim se a melodia da sua lira combina com a cor das chamas. Este homem é Nero e ele não está louco, mas completamente embriagado pela própria imagem. Ele decidiu que a destruição de Roma seria apenas o cenário de fundo para a sua grande performance artística. Nero sacrificou a realidade para sustentar a sua vaidade e este cenário aterrorizante não está preso nos livros de história, pois ele está acontecendo agora mesmo na palma da sua mão. O erro fatal de Nero não foi a loucura clínica, mas sim a fome patológica de atenção, pois ele trocou a soberania de um trono absoluto pelo aplauso barato e volátil de quem ele deveria governar com mão de ferro. E é exatamente isso que o sistema está induzindo você a fazer agora. Enquanto você consome este dossiê, 99% das pessoas ao seu redor estão queimando suas próprias vidas em busca de uma aprovação que nunca virá. Elas postam, elas gritam e elas imploram por um olhar em telas de vidro, sem perceber que cada like recebido é um prego no caixão da sua independência real. Nos próximos minutos eu vou revelar o código que Nero quebrou e como você pode evitar o incêndio silencioso da sua própria história, pois existe um segredo sobre o poder real que o sistema tenta esconder a todo custo. Um segredo que diferencia os soberanos dos escravos modernos que habitam as redes. Preste atenção, pois este não é um vídeo de curiosidades, mas sim o seu dossiê de sobrevivência em uma era de exposição total. Roma não foi destruída apenas por invasores bárbaros, mas corroída por dentro pelo ego de um homem que queria ser artista antes de ser líder. Nero via o mundo como um palco imenso e o povo como sua plateia cativa, pois ele acreditava genuinamente que a glória vinha do reconhecimento público e do barulho das multidões. Mas o código é claro e impiedoso, pois o poder que precisa ser visto para existir é, por definição, um poder frágil. O verdadeiro soberano governa nas sombras e ele é a mão invisível que move as peças no tabuleiro enquanto a massa se perde no brilho ofuscante das luzes artificiais. O sistema moderno foi desenhado com uma engenharia de precisão para criar milhões de pequenos Neros que acordam todos os dias prontos para performar uma vida que não possuem. Você busca status em notificações e respeito em comentários de desconhecidos que não estariam ao seu lado em uma crise. Você está trocando o seu ouro por espelhos quebrados e o preço dessa troca é a sua soberania pessoal. Pense na última vez que você fez algo grandioso apenas por você, sem a menor intenção de contar para ninguém ou registrar o momento. Se você teve dificuldade em lembrar desse instante, significa que você já está sob o feitiço paralisante do sistema. A busca por atenção é uma droga neurobiológica que Nero consumiu até a overdose final e, quando ele percebeu que o amor do povo era volátil, ele decidiu que precisava de um espetáculo ainda maior. O incêndio de Roma foi o maior post da antiguidade, uma tentativa desesperada de resetar a realidade para que ele pudesse reconstruí-la à sua imagem distorcida. Mas as chamas não criam lealdade, elas criam apenas cinzas e ressentimento. O sistema atual exige que você seja transparente e totalmente dependente da validação externa, porque um homem que busca aplausos é um homem fácil de ser guiado e controlado. O aplauso é a coleira invisível que o sistema usa para conduzir a massa para onde ele deseja. Se você precisa que os outros digam que você é bem-sucedido para se sentir assim, então você não possui sucesso, mas apenas um contrato de aluguel sobre a opinião alheia. Você é apenas um ator esperando o fim da peça para saber se foi aprovado. A primeira regra da soberania absoluta é a invisibilidade estratégica, pois o poder real é silencioso por natureza e acumulado no escuro das madrugadas, nos estudos profundos e na construção de um império que não precisa de anúncios luminosos para ser sólido. Nero queria ser amado a qualquer custo, mas o amor da massa é uma armadilha mortal. Hoje eles te aplaudem com fervor e amanhã eles te devoram com a mesma intensidade, pois a mesma multidão que assistia aos concertos de Nero foi a mesma que celebrou a sua queda brutal com gritos de alegria. Você está cometendo o mesmo erro de Nero quando prioriza a imagem externa sobre a substância interna e gasto que ainda não tem para impressionar pessoas que você nem sequer respeita, acendendo o fósforo que vai queimar o seu futuro financeiro e emocional.
O código do poder exige que você identifique e mate o Nero que habita dentro de você, aprendendo a ser o arquiteto silencioso e não o monumento exposto. O monumento fica parado sofrendo a erosão do tempo, enquanto o arquiteto está sempre em movimento planejando a próxima conquista em salas fechadas. O sistema odeia o seu silêncio e quem guarda segredos estratégicos, porque segredos são a base fundamental de qualquer autonomia. Se o sistema não sabe onde você está, ele não pode te atingir com precisão e se ele não conhece os seus desejos, ele não pode te vender uma felicidade enlatada. A verdadeira soberania começa no exato momento em que o aplauso alheio perde todo o seu valor de mercado. Imagine por um instante que você é o único sobrevivente em uma ilha deserta com todo o ouro do mundo e se não tem ninguém para impressionar, esse ouro ainda teria valor para a sua vida? Se a resposta for não, então você nunca possuiu o ouro, mas o ouro possuía você através do olhar dos outros. Nero morreu em completa solidão, abandonado por todos os que um dia gritaram o seu nome, e suas últimas palavras foram um lamento sobre a arte que morria com ele. Ele não lamentou a perda de um império, mas a perda do seu palco de vaidades, morrendo como um escravo da própria imagem. Você tem a oportunidade de quebrar esse ciclo agora mesmo, pois o código para a sua liberdade não está em brilhar mais intensamente que os outros, mas em ser a fonte autossuficiente da sua própria luz. O sistema vai tentar te seduzir com a promessa de influência, mas lembre-se sempre de Roma e das chamas consumindo a carne e o mármore. Cada vez que você busca validação externa, você está cedendo uma parte valiosa da sua alma e se transformando em uma peça descartável no jogo de poder de outra pessoa. A regra de ouro do Codex é simples e brutal: construa em silêncio absoluto, ganhe em segredo absoluto e viva em soberania total. O mundo não precisa saber dos seus planos para que eles se tornem realidade e, na verdade, quanto menos pessoas souberem do que você está fazendo, infinitamente maiores são as suas chances de sucesso real. O ruído atrai a inveja atrai a atenção do sistema e a atenção do sistema invariavelmente atrai a ruína. Nero poderia ter sido o maior imperador da história se tivesse entendido que o trono não é um palco de teatro, mas uma ferramenta de ordem e controle. Você tem ferramentas de poder à sua disposição hoje que nenhum imperador romano jamais ousou sonhar, mas você as está usando para buscar a mesma droga debilitante que destruiu Nero. Pare de alimentar o monstro da atenção agora mesmo e feche os loops que o sistema abriu na sua mente, pois o segredo que separa os 1% do restante da massa é este: o único poder que ninguém pode tirar de você é aquele que ninguém sabe que você possui. Quando você atinge o estado de soberania real, o julgamento da massa se torna apenas um ruído de fundo sem importância e você se torna imune às flutuações do mercado de egos, transformando-se finalmente no mestre único do seu próprio destino. O sistema quer desesperadamente que você seja mais um Nero, mas o Codex exige que você seja um soberano completo. A escolha de acender o fogo da vaidade ou construir o império do silêncio é inteiramente sua a partir de hoje, mas lembre-se sempre que as cinzas não possuem estrutura para sustentar coroas pesadas. A partir deste segundo, observe cada pequeno impulso de exibicionismo como uma falha crítica no seu código pessoal e recupere o controle total da sua narrativa. Não seja o imperador patético que canta enquanto a vida queima, mas seja o homem que observa o fogo dos outros de uma distância segura e aprende como nunca deixar a sua própria chama interna se apagar. A massa vai continuar gritando por pão e circo e o sistema vai continuar girando a engrenagem, mas você estará em outro nível de existência operando sob um código de conduta que eles nem sequer sabem que existe. Esta é a essência mais pura da soberania e a verdade dura que Nero ignorou solenemente. Não cometa o mesmo erro fatal de ser mais um nome esquecido que brilhou intensamente apenas para sumir na escuridão. Seja a própria escuridão, onde o poder real e duradouro reside com segurança. O tempo de performar para os outros acabou e agora é o tempo de reinar em silêncio absoluto sobre o seu próprio mundo. O código foi devidamente entregue em suas mãos e a pergunta que resta é: você terá a disciplina férrea para segui-lo ou vai preferir o aplauso passageiro enquanto o seu mundo desaba em chamas? A soberania não é um presente para todos, mas um privilégio conquistado pelos poucos que conseguem suportar o peso esmagador do silêncio. Bem-vindo ao início real da sua jornada de poder. Bem-vindo ao Códex do Poder.